Vamos então iniciar o primeiro período da aula de Aerodinâmica 1 de 31 de março de 2020. Vamos continuar a analisar o escoamento turbulento, portanto o capítulo 6 do livro-texto, e nomeadamente vamos ver hoje as aplicações de engenharia do escoamento turbulento, quer em tubos, quer, enfim, uma designação mais geral, condutas, portanto tubos habitualmente condutas de geometria cilíndrica. Esta parte da matéria, a matéria teórica, corresponde à secção 6.7 do livro-texto. Bom, e comecemos por dizer que, à semelhança do que acontece em regime laminar, nós, em regime turbulento, também temos como válida esta relação que já antes, em mecânica dos fluidos, tínhamos visto para escoamento completamente desenvolvido num tubo em regime laminar. Basicamente, a razão que se encontra por trás do facto de esta relação continuar a ser aplicável agora em regime turbulento também, resulta do facto de ela ser obtida a partir do equilíbrio de forças que se verifica quando é atingido a situação, quando é atingida a situação de escoamento completamente desenvolvido. E, portanto, embora o perfil de velocidades média que corresponde ao escoamento num tubo, em condições de escoamento completamente desenvolvido, em regime laminar, seja diferente daquele que temos em regime turbulento, portanto, em regime laminar, nós vimos que correspondia a uma parábola, a um paraboloide, em regime turbulento é um perfil devido à ação do campo turbulento, portanto, é um perfil mais achatado, perfil de velocidades mais achatado, mas, efetivamente, em ambos os casos, portanto, este em escoamento, em condições de escoamento completamente desenvolvido, portanto, esse perfil de velocidade média efetivamente mantém-se constante, basicamente porque, existindo equilíbrio de forças, não haverá, então, a resultante dessas forças aplicadas no escoamento, e, portanto, sob esse ponto de vista, portanto, não há nenhum mecanismo que continue a fazer, a contribuir para que ocorra uma alteração da forma do perfil de velocidades, portanto, mantendo então constante como é o que se passa em escoamento completamente desenvolvido. Portanto, naturalmente que as outras situações, até se atingir escoamento completamente desenvolvido, nós já analisámos como é que podiam ser abordadas, portanto, no início deste semestre. Neste momento, vamos nos focar então, portanto, considerando que esse desenvolvimento do escoamento ocorre ao longo de uma distância relativamente curta da conduta ou do tubo, vimos as relações para isso, como eu já referi no início do semestre. Portanto, aqui vamos nos focar em condições, portanto, as nossas aplicações correspondendo a escoamento completamente desenvolvido, e nomeadamente agora em regime turbulento. Ora bem, e quais são as forças que efetivamente atuam no escoamento? São forças essencialmente de natureza viscosa, portanto, aqui entendido no sentido lato, já vamos falar um pouco mais sobre isso, e forças de pressão. Ora bem, se nós olharmos então aqui para uma secção de um tubo cilíndrico, vamos ter então uma secção do tubo, secção aqui transversal, portanto perpendicular ao eixo do tubo, que é uma secção circular, portanto tem uma área de πr ao quadrado, sendo R maiúsculo, portanto o raio do tubo. Por outro lado, temos ainda uma superfície, ou uma área de uma superfície aqui interior, porque o escoamento se dá naturalmente no interior, estamos a falar de um escoamento interior, dá-se no interior do cilindro, portanto corresponde a toda esta superfície à volta portanto, do fluido, e essa área vai corresponder então aqui ao perímetro do círculo, 2πr, vezes, naturalmente, o comprimento da secção de conduta que estiver a ser analisada e que aqui estamos a chamar ΔX. Ora, se formos efetivamente fazer este tal balanço de forças, portanto, assumindo para o escoamento completamente desenvolvido, então, o equilíbrio entre estas forças viscosas e forças de pressão, nós teremos para, digamos, estendendo o balanço a todo o tubo, portanto, teremos as forças viscosas que atuam então na parede, portanto, contabilizadas em termos de uma tensão de corte na parede, tal W,
e, portanto, sendo assim, para se transformar numa força, teremos de multiplicar pela área em que ela atua, portanto, toda esta área interior aqui deste cilindro, portanto, deste tubo, digo, e, portanto, 2πr delta x, e depois, do outro lado, teremos então a resultante das forças de pressão, e nós sabemos que para que ocorra o escoamento num determinado sentido, por hipótese, vamos admitir aqui que era da esquerda para a direita, nós teremos de ter uma sobrepressão a montante face ao escoamento a jusante, para que justamente o escoamento ocorra nessa direção. É isso, dá de alguma forma, que expresso no tal gradiente de pressão que tem de existir e, portanto, que em condições de escoamento completamente desenvolvido é constante ao longo do tubo. Na prática, portanto, em termos de valores de pressão, portanto, isso significa que nós teremos de ter aqui à entrada, por hipótese, um determinado valor de pressão, chamemos-lhe P, e, portanto, caindo então ao longo deste ΔX, portanto, a pressão, vamos admitir que cai um determinado valor ΔP, portanto, aqui a pressão será P menos ΔP. Portanto, esta sobrepressão, como nós já sabemos, pode ser tipicamente gerada com uma turbomáquina, portanto, que impõe o escoamento, seja, se for de ar, será um ventilador, se for de um líquido, será uma bomba, ok? Mas, portanto, será responsável para que se dê o escoamento, portanto, de gerar esse diferencial de pressões, esse tal ΔP, entre aqui estes dois pontos no tubo. Ora bom, simplificando esta expressão, nós chegamos a uma relação deste género, que podemos generalizar aqui para qualquer volume cilíndrico aqui do nosso escoamento, portanto, considerando aqui a nossa coordenada R minúsculo, portanto, medida a partir do eixo de simetria do tubo, portanto, para qualquer R, portanto, iremos generalizar este R maiúsculo que antes ia até à parede, e, portanto, por isso era a tensão de corte na parede, portanto, agora será um R genérico, e, portanto, será a tensão de corte em qualquer aqui, portanto, superfície considerada cilíndrica, aqui no interior do tubo, e também generalizar, portanto, levando aqui os valores ΔP e ΔX aos seus valores infinitesimais, e vamos naturalmente passar desta relação, chegando, portanto, esta que obtivemos aqui com o nosso balanço macroscópico, portanto, a esta outra relação que tínhamos visto então no início, portanto, já em regime válida para regime laminar, e agora também, portanto, como vemos, este balanço é independente do regime do escoamento e, portanto, é válido também em regime turbulento. Todavia, existe uma diferença. E essa diferença, basicamente, tem a ver com o facto de, em regime turbulento, e é por isso que também temos, como já sabemos, portanto, um perfil de velocidades média que, permanecendo constante, portanto, em condições de escoamento completamente desenvolvido, seja em regime laminar, seja em regime turbulento, portanto, é diferente em regime laminar e em regime turbulento, essa forma desse perfil. Portanto, vimos que basicamente estava associado então ao facto de, em regime turbulento, nós termos determinadas características, nomeadamente as tais oscilações, portanto, nomeadamente a nível dos valores de velocidade, dos campos de velocidade, em relação em torno de um campo médio, o que não acontecia, portanto, em regime laminar. E que dá origem, como nós vimos quando fizemos a nossa análise, não do escoamento interior que estamos agora a fazer, mas para escoamentos exteriores, nomeadamente para analisar o problema de escoamento de camada limite turbulenta. Portanto, nós vimos que, efetivamente, a tensão de corte correspondia a um valor que chamámos de valor total, porque levava em consideração não apenas a contribuição que já tínhamos em regime laminar, portanto, natureza puramente molecular, portanto, associada aqui ao facto do fluido ser efetivamente viscoso, portanto, temos aqui a viscosidade dinâmica, portanto, como coeficiente de proporcionalidade aqui, relativamente a este gradiente, que numa camada limite seria du dy, não é? O velocidade média y a cota vertical, aqui naturalmente teremos paralelamente du dr. E portanto esta é a contribuição, digamos verdadeiramente em termos fundamentais de natureza viscosa apenas, portanto viscosa molecular, e que existia já em regime laminar e que obviamente continua a existir em regime turbulento, mas em regime turbulento temos, lá está, os efeitos da turbulência que justificam efetivamente, como vimos na nossa análise de camada limite turbulenta, portanto o surgimento de uma contribuição adicional para a tensão de corte total, que nós designamos por tensões da Reynolds, e portanto uma contribuição de natureza turbulenta. Portanto,
a tensão de corte aqui que estamos a falar, naturalmente, nesta expressão, embora a expressão seja independente do regime do escoamento, ok? Porque este equilíbrio de forças se verifica quer em regime laminar, quer em regime turbulento, desde que o escoamento seja completamente desenvolvido, mas o valor de tal, portanto, o valor de tensão de corte, vai ter em regime turbulento estas duas contribuições, quando em laminar tinha apenas a contribuição de natureza viscosa. Portanto, a questão é como é que nós podemos considerar aqui, e tal como anteriormente, portanto, enquanto que conhecido, portanto, a forma do perfil de velocidades média, é fácil determinar esta contribuição viscosa, portanto, esta outra terá, tal como falámos em camada limite turbulenta, portanto, terá de alguma forma de ser modelada. E, portanto, assim sendo, tal como já antes fizemos, aquilo que podemos fazer para o escoamento de um tubo é recorrer à chamada lei empírica de Blasius, portanto, um conjunto baseado num conjunto de observações experimentais, portanto, para escoamentos no interior de condutas, portanto, em regime turbulento. Nesta relação surgia, como vimos, um parâmetro lambda. Parâmetro este que, mais uma vez, eu volto a chamar a atenção, não deve ser confundido com o parâmetro de gradiente de pressão de Thwaites, é o mesmo símbolo, mas a sua definição aqui não tem qualquer relação, portanto, com esse parâmetro, e, efetivamente, este lambda corresponde, neste caso, a uma dimensionalização do valor da tensão de corte por um valor representativo, portanto, neste escoamento da pressão dinâmica. Ora bem, no fim de contas, portanto, este lambda vai nos permitir, de alguma forma, fazer contabilizar, portanto, as forças de atrito, portanto, que não são em regime turbulento, apenas de natureza viscosa, não é? Já vimos. E, basicamente, portanto, ele é semelhante, se quiserem, à nossa definição de coeficiente de tensão de corte superficial, portanto, o CF, que fizemos para o escoamento exterior, para a camada limite, seja laminar, seja turbulento, okay? Em que, de facto, também aí adimensionalizávamos a tensão de corte na parede, nesse caso, lá está, mais uma vez, por uma pressão dinâmica que fosse, digamos, representativa desse escoamento, e no caso de camada limite, era um meio de ρ UE ao quadrado. Aqui, como estamos a trabalhar no escoamento interior, portanto, no escoamento de uma conduta, portanto, a velocidade representativa que se considera do escoamento é, neste caso, a velocidade média, portanto, no tubo, na conduta, velocidade média que, como sabemos, pode ser simplesmente calculada a partir do valor do caudal volúmico que se escoa no tubo a dividir pela área desta secção, portanto, a secção do tubo. Okay? Tradicionalmente, surge também aqui um fator de 4, que naturalmente altera o valor de lambda, o valor obtido, mas não altera nada, porque 4 naturalmente não tem dimensões e, portanto, não altera nada em termos da sua definição, em termos da dimensionalização. De facto, está aqui a fazer da tensão de corte, ok? E é considerado, não fazia aqui falta nenhuma, portanto, mas é habitualmente considerado, na maioria das definições que encontrarão na literatura deste fator lambda, ok? De facto, surge aqui este valor de 4. Portanto, é por razões históricas, essencialmente. Portanto, na lei empírica de Blasius, nós tínhamos uma expressão, então, que nos permitia, empiricamente, obter o valor de lambda em função do valor do número de Reynolds para este escoamento e, portanto, mais uma vez, tratando-se de um escoamento interior, portanto, num tubo, nós vamos definir lá a custa da velocidade característica, portanto, neste caso, considerando mais uma vez um médio, vezes uma dimensão característica, que será o diâmetro, ou 2 vezes o raio, okay? Mais uma vez, aqui o fator 2 não altera propriamente, altera o valor do número de Reynolds, mas não altera a definição, em termos da física que este tem intrinsecamente na sua definição, ok? Portanto, uma razão entre as forças de inércia e as forças viscosas, que já sabemos que é isso que significa o número de Reynolds, aprendemos isso em mecânica dos fluidos, mais uma vez, e portanto a dividir também pela viscosidade cinemática, então, do fluido, que é μ sobre ρ, sendo ρ, naturalmente, a massa volúmica do fluido. Portanto, uma característica tabulada. Ora bom, portanto, esta expressão faz envolver aqui, portanto, o nosso número de Reynolds, elevado a um expoente de menos 1/4, portanto, obtida com dados experimentais. Também vimos, na altura, portanto, em que analisámos camada limite turbulenta, nessa altura, portanto, aquilo que nós pretendemos fazer foi, efetivamente, utilizar, tal como já tinha sido feito, em regime laminar, portanto, para fazer a análise da camada limite turbulenta, nesse caso, um escoamento exterior,
portanto fizemos o paralelo entre aquilo que seria uma grandeza característica, um comprimento característico da nossa camada limite turbulenta, portanto delta, relacionando aqui com aquilo que será o comprimento característico do tubo, portanto o raio. E também estabelecemos, portanto, esse mesmo paralelo em termos de velocidades características, portanto, no caso da camada limite, a velocidade característica era o E, não é? A velocidade exterior, e se tratando-se de um escoamento exterior, portanto, esse é o valor da velocidade máxima, portanto, que se obtém então no nosso perfil de velocidades média, para um escoamento exterior, dizia eu. No caso do escoamento interior, portanto, aquilo que fará sentido, portanto, é, tendo nós um perfil deste género, considerar então a velocidade máxima que vai ser ocorrida, que ocorrerá, portanto, na linha central, portanto, por questões de simetria, quando o escoamento está, obviamente, completamente desenvolvido, que é o caso em questão. Portanto, para termos uma expressão analítica, portanto, que será sempre aproximada, porque será empírica, como é lógico, a utilizar, aquilo que nós fizemos foi recorrer, na altura, portanto, para o escoamento de camada limite, àquilo que chamámos os perfis de lei de potência, que eram, enfim, formulados como uma razão de U sobre o E, em função de Y sobre delta, né? Portanto, utilizando as grandezas de escoamento exterior, elevado ao recíproco de um expoente N. Portanto, fazendo este paralelo aqui mais uma vez, entre o nosso escoamento interior e exterior, portanto, respectivamente, o escoamento no tubo que estamos agora a analisar e o escoamento de camada limite, portanto, em condições de regime turbulento, nós escrevemos agora a nossa lei de potência como U sobre o máximo igual a Y sobre R elevado então ao nosso expoente 1 sobre N. Na altura, portanto, para camada limite turbulenta, portanto, as condições que nós utilizávamos para fazer este ajustamento, porque é um ajustamento empírico, portanto, não tem qualquer física por trás esta utilização da lei de potência, para descrever o perfil de velocidades, é simplesmente um ajustamento perfeitamente empírico. Portanto, no caso de camada limite, o escoamento de camada limite, tratando-se de um escoamento exterior, está sujeito, ou poderá estar sujeito a diferentes valores de gradiente de pressão, ok? E, portanto, sob esse ponto de vista, nós éramos forçados, então, em função desse gradiente de pressão, a fazer um ajustamento do valor de N para a utilizar, portanto, nesta formulação analítica, para aproximarmos naturalmente melhor o perfil de velocidades médio, uma vez que, como eu já disse, é apenas e só um ajustamento, uma aproximação que se está a fazer. Neste caso, portanto, tratando-se de um escoamento num tubo, portanto, em condições de escoamento completamente desenvolvido, portanto, o gradiente de pressão está fixo e, basicamente, o que está aqui em causa, na definição deste fator N, é se, efetivamente, portanto, o nosso escoamento se dá para um número de Reynolds suficientemente elevado para que os tais efeitos turbulentos tenham de alguma forma estabilizado. E, portanto, efetivamente, se tomarmos neste perfil de lei de potência, então agora aplicado a um tubo, um valor de n igual a 7, que é o valor habitual, portanto, isto produz, ele irá produzir uma boa aproximação, efetivamente, em termos dos parâmetros integrais que se podem calcular a partir da sua definição, portanto, tal como já fizemos, portanto, cálculo em camada limite turbulenta, portanto, os parâmetros integrais de camada limite, chamamos de delta asterisco, θ, e, portanto, de facto, desde que o número de Reynolds seja elevado, tipicamente valores acima de 10 à sexta, este n igual a 7 produz efetivamente um bom ajustamento, uma boa aproximação daquilo que se passa, portanto, no nosso escoamento médio no interior de uma conduta cilíndrica, portanto, um tubo em regime turbulento. Por outro lado, portanto, nós vimos que, portanto, essa definição, aplicando aqui à nossa lei de potência, portanto, para a camada limite turbulenta, a definição dos parâmetros integrais, portanto, resultava um conjunto de expressões que podiam ser expressas, na altura, vimos, em função do valor de n. Da mesma forma, pode-se fazer aqui para um tubo, portanto, para esses mesmos parâmetros integrais, ou, especificamente, aquilo que nos interessa mais é, de facto, definir aqui a razão entre o valor de velocidade média e o valor de velocidade máxima, porque, como veem, aqui na definição da lei empírica de Lasius, nós estávamos a utilizar como velocidade, digamos, representativa, a velocidade média, e depois aqui no perfil aproximado, tipo lei de potência, para que efetivamente houvesse um paralelo aqui perfeito entre o
escoamento interior e o escoamento exterior. Portanto, usámos velocidade máxima. Ora, consegue-se à mesma, analiticamente, portanto, escrever esta relação a partir do perfil de velocidades, é só uma questão de ir à definição de forma a relacionar, portanto, a definição que falámos há pouco, de velocidade média, a razão entre o caudal volúmica dividido pela área da secção do tubo, portanto, relacionar com a velocidade máxima, e resulta uma relação deste género que produz para n igual a 7, então, um valor de 0,8. Portanto, sendo assim, temos estas expressões completamente relacionadas e, portanto, estamos em condições de as usar para o nosso escoamento num tubo em regime turbulento, portanto, em condições de escoamento completamente desenvolvido e, não se esqueçam, de facto, aplicá-lo, portanto, com boa precisão, desde que o número de Reynolds seja relativamente elevado, portanto, tipicamente valores acima de 10 a sexta. Ora bem, portanto, esta é efetivamente uma estratégia completamente empírica, portanto, sem qualquer base teórica por trás, só baseada em, digamos, em aproximações experimentais e aqui estes tais paralelos feitos entre o escoamento exterior e o escoamento interior. É uma outra abordagem, digamos que designamos aqui por semi-empírica, porque já contrai alguma base física e basicamente aquilo em que nos vamos basear é aquele conhecimento que já tínhamos analisado, portanto, também, mais uma vez, em escoamento exterior, portanto, camada limite turbulenta, em relação, portanto, ao facto de, em regime turbulento, termos uma estrutura multicamada, perdão, dessa camada limite turbulenta. Ora bem, portanto, se são os mesmos mecanismos turbulentos que estão por trás de um escoamento e de outro, embora, digamos, as condições de fronteira sejam diferentes, portanto, será de esperar que eles também existam neste caso, e nomeadamente, portanto, aquilo que nós vimos foi que no caso da camada limite turbulenta existia uma região muito importante, que se chamava a região da parede, onde era aplicável, também designada por lei da parede. Portanto, a ideia será, então, basearmos justamente nessa relação, até porque, reparem, agora, neste caso, tratando de escoamento este escoamento interior, nós, digamos, estando o escoamento confinado, portanto, há uma menor influência daquela região exterior, portanto, da estrutura multicamada, né? E, portanto, assim sendo, baseando-nos então nesta lei da parede, nós vamos escrever, neste caso, uma razão de velocidades, portanto, a nossa velocidade característica aqui no tubo, o médio pela velocidade característica da zona da região da parede, que também existe aqui, a região próxima da parede, onde os mecanismos turbulentos são mais significativos, portanto, e onde esta velocidade característica é a tal velocidade U tal, que já antes tínhamos visto, portanto, em camada limite turbulenta, portanto, a chamada velocidade de fricção, definida desta forma, portanto, como a raiz quadrada da tensão de corte a dividir pela massa volúmica. Ora bem, portanto, a ideia é, de alguma forma, chegarmos então aqui a uma relação que nos permita também quantificar, neste caso, portanto, o nosso parâmetro lambda, e que, portanto, está, como veem, definido à custa da tensão de corte, portanto, tem uma relação com o tau por via da respectiva definição. Portanto, é essa a estratégia, ou foi essa a estratégia de base, e então, portanto, mais uma vez, para um tubo cilíndrico, portanto, de raio R maiúsculo, e, portanto, tratando-se de uma geometria cilíndrica, nós temos a coordenada R minúsculo, medida a partir do eixo, certo? Simplesmente aqui, se queremos estabelecer o paralelo com aquilo que tínhamos visto então em camada limite turbulenta, nós precisamos de uma cota Y que vamos definir, neste caso, a partir da parede. Bom, e portanto, ainda assim, portanto, quando vamos escrever esta expressão, por simplesmente por definição, portanto, a definição de velocidade do médio vai ser, portanto, pondo aqui o tal de fora, vai ser esta expressão, portanto, reparem, com este integral de o médio na secção do tubo, portanto, em 2πr dr, 2πr devido à simetria axial, naturalmente, nós estamos a obter aqui, estão a ver, este bocado, isto por definição, isto é o nosso cálculo do caudal volúmico que passa neste tubo. Não é? Portanto, caudal volúmico que, se dividirmos então pela área da secção do tubo, πr ao quadrado, que é o que estamos aqui a fazer, naturalmente nos dá, por definição, a velocidade média. Okay? Bom, mas nós queremos o médio sobre o tal, portanto, temos aqui U sobre o tal e pronto.
efetivamente, estas duas relações são iguais. Bom, depois, como eu disse, a ideia é introduzir então a cota y, e é isso que fazemos aqui, portanto fazemos uma mudança de coordenadas aqui de R minúsculo para y, portanto vai ficar R maiúsculo menos y, é assim que nós podemos relacionar o R minúsculo com o y, e portanto é isso que surge aqui, portanto ao utilizarmos esta definição de coordenadas podemos aplicar então aquilo que sabemos, aquilo que já observámos, portanto, acerca da lei da parede, portanto, numa camada limite, portanto, num escoamento exterior, agora ao nosso escoamento interior. Ora bem, existem uns quantos passos analíticos aqui que não são especialmente complexos, mas cujos detalhes não são particularmente importantes e, portanto, será de esperar que consigamos chegar, a partir daqui, portanto, a primitiva é relativamente simples, portanto, a uma relação deste género, okay, que de alguma forma evoca justamente aquilo que vimos anteriormente em relação à lei da parede, portanto, em camada limite turbulenta, em que surgem duas constantes, que naturalmente serão diferentes daquelas que tínhamos em camada limite, portanto, para o escoamento exterior, da mesma forma como aqui surge, de facto, este raio R, ok? E, portanto, estes K1 e K1 K1 e K2 são duas constantes, que naturalmente terão de ser agora, portanto, nós tivemos esta base de partida, portanto, física do nosso conhecimento daquilo que já acontecia em camada limite turbulenta, nomeadamente na região da parede, portanto, a nossa lei da parede, agora aplicada, portanto, vamos aplicar isto a escoamento interior, portanto, escoamento num tubo, e, portanto, vamos ter que fazer aqui algum ajustamento, embora tivesse esta base física, agora tem a base empírica, que é ajustarmos, de facto, estas constantes para que isto tenha alguma possibilidade de sucesso aqui a prever o nosso escoamento no tubo. E, de facto, funciona, desde que se ajustem, portanto, esta base física conferiu-lhe essa significância e, portanto, desde que se ajustem estas constantes, ok, efetivamente nós conseguimos representar aquilo que acontece experimentalmente, de facto, num escoamento turbulento completamente desenvolvido num tubo. E sendo assim, portanto, relembre-se, nós agora precisamos de relacionar, portanto, este total com o lambda, já sabemos que através da sua definição isso é possível e, portanto, analiticamente, algebricamente, conseguimos reescrever esta expressão, vai-nos também surgir aqui o número de Reynolds, portanto, aqui utilizando o médio, o R e o nu, não é? Portanto, surgirá o número de Reynolds e, portanto, conseguimos obter uma relação deste género, ok? Para exprimirmos o valor do parâmetro lambda, portanto, com a mesma definição que tínhamos em cima, certo? Em função, efetivamente, do número de Reynolds. Esta relação é aquela que é conhecida como a lei de Prandtl para tubos lisos, e nós já sabemos que o regime turbulento, portanto, os escoamentos em regime turbulento, respondem ao efeito da rugosidade da parede, ao contrário do que acontece em regime laminar. Naturalmente, estamos a falar de rugosidade, portanto, de obstáculos pequeninos, muito pequenos, não é? Nós estamos a falar de obstáculos grandes, portanto, que efetivamente provoquem separação e, portanto, alteram a natureza do escoamento em si, não é? Portanto, estamos a falar efetivamente de rugosidades da superfície, portanto, pequenas imperfeições na superfície. E, portanto, sob esse ponto de vista, esta relação é então aplicável apenas para tubos livres no nosso escoamento turbulento. Se nós quisermos ter, na medida em que esse efeito será importante em regime turbulento, portanto, uma relação que se aplique, ou que leve em consideração o efeito da rugosidade da superfície, que já anteriormente chamámos epsilon, portanto, a dimensão característica dessa rugosidade da superfície. Bom, já sabemos, vimos em camada limite turbulenta, que basicamente a rugosidade, okay, acabava por provocar um desvio na reta da lei da parede, portanto, relembre-se que nós vimos isso neste problema, que era problema 11, portanto, não se esqueçam, neste caso, era para o escoamento exterior e, portanto, na relação de Civisi e Bradshaw, nós vimos efetivamente que havia aqui um desvio, portanto, daquela reta, portanto, em coordenadas semi-logarítmicas, da nossa, portanto, característica da tal região da parede, e que, naturalmente, era função da rugosidade da parede, portanto, que estava em causa, portanto, haveria um desvio maior se houvesse mais rugosidade, portanto, travava mais o escoamento sob esse ponto de vista. Ora bem, e portanto, basicamente, haverá então esse efeito a quantificar aqui
introduzindo a rugosidade, e portanto aqui ele está parametrizado de uma forma adimensional por a Epson, normalizada pelo diâmetro, portanto um efeito relativo dessa dimensão da rugosidade face à escala completa aqui do nosso tubo, que será o diâmetro, portanto 2 vezes R, certo? E, portanto, fazendo um tratamento semelhante àquilo que temos aqui, mais uma vez, os detalhes analíticos não são assim tão importantes, porque é, de alguma forma, repetir um pouco aquilo que já se fez, obtém-se uma relação que é semelhante à anterior, mas que agora, portanto, levem em função, portanto, levem em consideração aqui o efeito da rugosidade, e reparem, deixou de ter a dependência do número de Reynolds. Portanto, esta relação é chamada também lei de Prandtl, mas agora para tubos rugosos. Ora bem, portanto, tínhamos duas relações, uma para um caso, outra para o outro, portanto, surgiu posteriormente a ideia de as combinar numa única relação, de forma a que o seu uso fosse mais prático, portanto, a chamada, conhecida relação de Coolbrook and White, certo? Que, basicamente, portanto, corresponde então a combinar apenas estas duas numa uma só, que resulta desta forma, que aqui está. Portanto, reparem, ela acaba por ter aqui considerar estes dois efeitos, portanto, se nós fizermos, ou considerarmos Epsilon sobre D igual a zero, portanto, vamos anular este termo, portanto, vamos estar a trabalhar com tubos lisos, portanto, anulamos o termo aqui da rugosidade, certo? E, portanto, esta expressão irá efetivamente produzir aqui esta mesma relação, portanto, correspondia à lei de Prandtl para tubos lisos. Ela pode ser também aplicada, portanto, no limite quando o número de Reynolds é muito elevado, digamos, em termos teóricos, o número de Reynolds a tender para infinito, e, portanto, isso irá eliminar este termo, de onde resulta de forma evidente, portanto, a relação que antes vimos, portanto, a chamada lei de Prandtl para tubos rugosos. Ora bem, esta condição, portanto, então irá corresponder a esta situação de tubos rugosos, é aquilo que se designa, portanto, em termos da condição do número de Reynolds suficientemente elevado, portanto, para que este termo seja então desprezável face ao outro, é designado por escoamento completamente rugoso. Portanto, obviamente que só se aplica em regime turbulento, portanto, escoamento turbulento completamente rugoso. E, basicamente, portanto, se este termo desaparece, significa que então esse comportamento é, portanto, aqui do nosso parâmetro lambda, se torna independente do número de Reynolds, porque o número de Reynolds desaparece, tal como nesta relação ele não surgia. Portanto, mais uma vez, isto tem paralelo com aquilo que já tínhamos visto naquele mesmo problema, portanto, que tínhamos aplicado, portanto, a camada escoamento exterior, camada limite turbulenta, portanto, tínhamos falado aqui que quando, efetivamente, o número de Reynolds baseado na rugosidade, portanto, na altura chamámos Epsilon+, usando, então, basicamente aquela normalização em coordenadas da parede, portanto, que é o tal Epsilon sobre μ, isso vai corresponder ao nosso Epsilon+, portanto, quando ela é superior a um determinado valor, nós tínhamos aquilo que chamávamos escoamento completamente rugoso. Basicamente isso correspondia a quê? Reparem que no início, quando o número de Reynolds não era suficientemente elevado, portanto, o número de Reynolds baseado em Epsilon, no nosso Epsilon+, se quiser, nós tínhamos aqui um comportamento que não era claro, em termos desses efeitos da rugosidade, portanto, naquele aumento do tal déficit da região da parede, okay, que se manifestava nessa região, e, portanto, ele só se tornava aqui bem estabelecido, como veem, a partir daí tínhamos estas retas bem estabelecidas, quando o número de Reynolds, de facto, era suficientemente elevado, ou seja, o escoamento era completamente rugoso. Portanto, o mesmo vai acontecer aqui, em termos do escoamento interior, portanto num tubo, e portanto passando o lambda então a ser independente nessa condição, o número de Reynolds suficientemente elevado, independente então do número de Reynolds. Bom, na prática, para que é que isto nos vai servir então em termos de aplicações de engenharia? Bom, vai permitir dimensionar, então, digamos, uma estrutura que contenha condutas, nomeadamente, e dimensioná-la, portanto, é quantificar, no fim de contas, quanto é que é este ΔP que aqui está, porque sabemos que deste equilíbrio entre forças viscosas e forças de pressão, ok, vai resultar, então, um ΔP para que o escoamento se processe com, digamos, um determinado caudal, que será aquele que pretendermos para a aplicação em causa, a aplicação da engenharia em causa. Portanto, para isso nós precisamos de ter a capacidade, então, digamos, se essas forças de atrito que depois se refletem, portanto, nas forças de pressão, por aquele equilíbrio em escoamento completamente desenvolvido entre ambas, portanto, nós precisamos de conseguir estimar, portanto, para estimar o ΔP, estimar efetivamente
aqui estes valores de lambda. Okay? E, portanto, nós vamos ter para uma estrutura, então, que contenha condutas, vamos ter uma perda de pressão, ou se quiser, o termo habitualmente utilizado é perda de carga, portanto, tal redução de pressão, o ΔP, okay, que para, digamos, uma contribuição apenas deste género, portanto, ao longo de uma conduta retilínea, okay, nós chamamos perda de carga em linha, e que pode então ser contabilizada utilizando este tipo de relação, portanto, a relação de Colebrook-White, para obtermos o nosso lambda e depois relacionarmos então digamos, via forças viscosas com a queda de pressão ΔP. Ok? Bom, mas na realidade, digamos, numa aplicação real, não existem apenas perda de carga em linha, portanto, existem acidentes, portanto, as nossas condutas, em geral, não são apenas retilíneas, portanto, existem a necessidade de virtualmente de ocorrerem curvas, de ocorrerem derivações, de introduzirmos uma válvula, portanto, e isso gera perdas adicionais. Esses elementos geram, efetivamente, perdas adicionais nesta estrutura. E, portanto, a essas nós chamamos perdas localizadas e, naturalmente, essas não podem ser contabilizadas por este tipo de análise, portanto, tem de ser, basicamente, recorre-se a uma análise aí puramente empírica, portanto, existe já uma determinação, digamos, típica em função das características desses elementos, portanto, em tabelas a que podemos recorrer para contabilizar, então, na análise completa da tal perda de carga, portanto, da tal redução de pressão que vamos ter, na estrutura e que teremos de compensar, então, lá está. Portanto, teremos de dimensionar a turbomáquina que vai alimentar o escoamento para produzir um determinado caudal, de maneira a conseguir vencer essa perda de carga, portanto, que resulta de uma contribuição em linha mais uma contribuição de perdas localizadas. Portanto, uma que pode ser obtida, então, a partir desta, portanto, a contribuição em linha, a partir desta relação, digamos, semi-empírica, as outras, as perdas localizadas, apenas por informação empírica. E, portanto, se está aqui em causa, portanto, acaba por ser, portanto, esta contabilização de perdas de pressão, certo? Nós, em termos da análise que é feita, portanto, em termos globais, portanto, para o dimensionamento deste sistema de condutas, nós vamos utilizar uma relação que já utilizámos também em mecânica dos fluidos, relembro-se, foi naquele exercício que nós introduzimos do Overcraft, que vocês poderão rever na sebenta de exercícios resolvidos de mecânica dos fluidos, portanto, a chamada equação de Bernoulli generalizada, portanto, no fim de contas, de forma a conseguirmos prever ali a tal variação de pressão, a tal queda de pressão, portanto, equação de Bernoulli, mas, naturalmente, na medida em que existem aqui perdas, certo, nós temos que generalizar essa equação para, e tivemos, foi isso que fizemos nessa altura, no tal problema do Overcraft, para levar em consideração de uma forma, digamos, generalizada, essas mesmas perdas. Portanto, será esta a ferramenta a utilizar para dimensionamento de condutas, ok? Portanto, neste tipo de problemas, como iremos depois, mais tarde, aplicar na nossa sebenta de exercícios resolvidos aqui da aerodinâmica 1. Chamar a atenção apenas só para mais um aspecto e, portanto, complementar com algumas questões que tínhamos já falado anteriormente aqui em relação, portanto, à nossa observações que fizemos aqui, aqui relativamente à relação de Colebrook-White. Como vocês veem, portanto, neste caso, lambda vai surgir, portanto, quando o escoamento não for completamente rugoso, lambda vai surgir aqui em ambos os membros e, portanto, embora hoje em dia nós tenhamos, digamos, máquinas de calcular programáveis e gráficas que nos permitem facilmente fazer a análise deste tipo de relação, nem sempre foi assim, e também perdemos um bocadinho a noção daquilo que está a acontecer quando, enfim, limitamos a codificar estas expressões, embora, enfim, com uma observação gráfica, isso, digamos, ajuda-nos um pouco. De qualquer forma, a ideia foi justamente essa, ok? Foi representar, então, graficamente, o comportamento aqui desta relação de Colebrook-White, de maneira a facilitar justamente este tipo de análise, e, nomeadamente, portanto, o facto de surgir um procedimento, digamos, em termos de solução desta relação, exceto quando o escoamento é completamente rugoso, mas à partida, se nós não soubermos, portanto, o caudal que resulta da nossa análise, portanto, naturalmente essa pode ser uma condição imposta e assim teremos já o número de Reynolds imposto,
mas se não sabermos à partida o que resulta, portanto não sabemos o número de Reynolds e portanto não sabemos se estamos efetivamente numa condição de escoamento completamente rugoso ou não, e portanto teremos aqui de alguma forma um processo iterativo para obter o valor de lambda em função do facto de ele surgir, portanto, nos dois membros. Sob esse ponto de vista, então, nós ajuda de alguma forma a fazer esta interpretação, portanto, representar este tipo de relação aqui em forma gráfica, naquilo que designa por diagrama de Moody. E, portanto, basicamente o que é que temos aqui? Temos a representação do nosso parâmetro lambda em escalas logarítmicas, aqui, portanto, nas ordenadas, e nas abscissas, o número de Reynolds também, igualmente, em escalas logarítmicas. Ora, quando fazemos isso, portanto, esta expressão produz um conjunto de curvas aqui com este formato, aproximadamente, em que, quando efetivamente existem efeitos de rugosidade, certo? Nós vamos ter estas curvas que vão decaindo, certo? Mas que depois, a partir de determinado ponto, quando o número de Reynolds é suficientemente elevado, ou seja, quando se atinge o escoamento turbulento completamente rugoso, portanto, o que acontece é que elas se tornam horizontais. Okay? Portanto, ficam horizontais e naturalmente ficarão mais cedo ou mais tarde em função do valor de epsilon sobre d, nomeadamente, portanto, aqui ficarão mais cedo quanto mais elevado for naturalmente o valor de epsilon sobre d, portanto, mais rapidamente é atingido esse regime completamente rugoso, ou seja, para um número de Reynolds mais baixo. Portanto, epsilon sobre d cresce, portanto, é um valor associado a cada uma destas curvas, portanto, são para diferentes valores desta rugosidade relativa, chamemos-lhe assim, portanto, cada uma destas curvas. E atinge, efetivamente, aqui, a partir de um determinado valor do número de Reynolds, certo? Este comportamento independente do número de Reynolds, ou seja, independente, portanto, a partir deste que o número de Reynolds seja suficientemente alto, portanto, para cá deste tracejado, não importa o valor do número de Reynolds, na medida que isto são retas horizontais, portanto, irá sempre reproduzir o mesmo valor do parâmetro lambda. Naturalmente que isso nunca acontece quando o nosso o tubo for liso, ok? Portanto, epsilon sobre d igual a zero, nesse caso vai haver sempre, portanto, uma dependência aqui do número de Reynolds e, portanto, esta curva vai sempre descendo. Portanto, estas são as curvas que nós temos efetivamente em regime turbulento, portanto, que obtivemos então aqui nesta relação conjugada, portanto, com o Brook and White. É habitual também representar por uma questão de generalidade, então, aqui, portanto, também o comportamento que já era nosso conhecido, portanto, em regime laminar e que, naturalmente, não depende do valor da rugosidade, ok? Portanto, temos apenas aqui uma única curva. Eu digo uma curva porque estamos em escalas logarítmicas, porque em escalas logarítmicas, na realidade, ela surge como uma reta, na medida em que o lambda, tendo em conta esta definição que estamos a usar, portanto, para um tubo, neste caso, corresponde a uma dependência do número de Reynolds, lambda igual a 64 sobre, a dividir pelo número de Reynolds, ok? Portanto, temos aqui uma tendência que é sempre função do número de Reynolds, mas que é sempre a mesma e é independente, obviamente, da rugosidade, como se espera em regime laminar. Portanto, naturalmente, aqui nós estaremos num regime laminar, um regime turbulento, dependendo, lá está, se o processo de transição ocorreu ou não. Tipicamente num tubo, portanto, o regime laminar ocorrerá, embora vai depender também, portanto, das tais perturbações que dão origem ao processo de transição, mas tipicamente vai ocorrer para números de Reynolds inferiores a 2300, portanto, número de Reynolds definido desta forma, como já antes o fizemos, portanto, como é feito para o escoamento no interior do tubo. E bom, terminamos aqui então esta nossa análise de escoamento turbulento em tubos em condutas. Iremos depois, na segunda parte da aula de hoje, fazer então uma aplicação a um exercício da sebenta de exercícios resolvidos, portanto, correspondendo justamente a esta matéria que acabamos então de ver.